Então vamos lá, mais uma vez ao vivo, exatamente 8 horas da noite. Enquanto a galera vai entrando, eu vou enviar o link para quem já é cadastrado e quem se cadastrou na lista para receber esse link direto para a aula. Deixa eu só pegar aqui. Fecha esse. Fecha esse. Colando o link. Salvar alterações. Vamos lá, só esperar salvar aqui e a gente já envia para todo mundo. Para você que chegou na live aí, já me diz se o áudio, se o som está legal para você. Ok. Agendamento. Enviar agora. E a nossa lista não para de crescer. Show. Deixa eu só ver se chegou para mim. Beleza. Chegou. Chegou para mim e chegou para todo mundo. Todo mundo que é cadastrado, obviamente. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu só editar isso aqui, que tem uma coisinha aqui aparecendo. Bom. Deixa eu colocar aqui chat e som ok para vocês. Quem tiver online responde aí para eu saber se está tudo certo, se eu posso seguir. Aqui. E aí, som e imagem ok? Vamos ver. Valdênia, tudo bom, Valdênia, da Enfermagem e Nefrologia? Vê se a imagem e o som tá legal pra você aí. Valdênia é super fã. Quer curtir aqui. Tudo ok. Então, beleza, vamos começar. Tem uma galera chegando aqui. Vamos lá, vamos lá. Beleza, tudo certo aqui. No e-mail também abre. Que ali fica aberto. Que vai continuar enviando pra galera que tá cadastrada. Esse daqui diminui. E vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa aula de hoje, já que a Valdênia disse que chegou e tá tudo certo. Vamos lá, vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Cris Fernandes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo, e aqui a ideia de fazer essas lives é discutir as principais estratégias para você que é enfermeiro recém-formado ou você que já é experiente, alavancar aí a sua carreira e explodir de resultado. O tema da nossa live de hoje, a nossa 17ª live, é a fórmula secreta para iniciar uma conversa com qualquer pessoa na enfermagem e ainda você ser bem visto por isso, beleza? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre o tema, posta aí nos comentários que no final, de fato, eu volto aqui no começo, onde a Valdênia está comentando agora, e mato todas as perguntas justamente para a pessoa sair daqui sem dúvidas. Inclusive, cara, se você gostou dessa aula, se você vai gostar dessa aula, se você achou interessante essa aula, printa ela, me marca aí nos stories do Facebook e do Instagram, que, cara, para mim isso vai ser muito gratificante ver que você gostou e aproveitou esse tema, beleza? Então vamos lá. Eu já quero começar dizendo nessa aula o seguinte: a maneira como você se comporta e age fala muito mais sobre você. E sim, se comportar e agir já é uma forma... Deixa eu só empurrar essa mesa para cá. Falar e agir fala muito sobre você. Por quê? Porque já é uma forma de como você se comunica com as pessoas. Porém, a maneira na qual você se expressa através das palavras, da comunicação, deixa extremamente claro quem realmente você é. E aí, por que eu falo isso, né? Porque o fato é que quando a gente sabe se comunicar de uma maneira mais adequada, isso vai tornar aquela conversa, aquela discussão com qualidade, né? Com uma coisa essencial, com uma questão de valorização por quem te rodeia. E, cara, isso vai acabar te favorecendo a alcançar outras posições estratégicas na instituição.
Seja você recém-formado ou seja você já formado há certo tempo. Agora eu tô pensando na minha água, mas ela tá longe hoje. Quando você sabe se expressar, né, você tem em mãos o poder de conseguir conversar com qualquer cargo da sua instituição e em qualquer situação, mesmo aquela situação sendo totalmente desfavorável a você. E eu já quero deixar claro aqui que, cara, isso que eu vou te apresentar aqui é diferente e não é ter lábia. Porque lábia, para mim, é uma influência negativa da persuasão da palavra para a comunicação, nesse caso. Porque ela mostra quem você realmente é e deixa claro que você persuade as pessoas através da palavra pelo mal, né, para você fugir daquilo que deveria ser feito por você jogando para o outro. Mas voltando aqui, quando você sabe se expressar através das suas palavras, das suas próprias palavras, da forma como você fala, da forma como você lida, você aprende a levar essa comunicação sempre a um nível mais assertivo para todas as áreas da sua vida, seja no pilar da vida profissional, mas também no pilar da vida pessoal. E, cara, é você envolver as pessoas que estão ali contigo no momento certo e com palavras certas. Por quê? Porque isso faz com que você, além de ser claro, né, ao explicar suas ideias, também faz com que você aprenda a defender as suas ideias e o seu ponto de vista e não ficar rodeando lá, demonstrando sinais de insegurança, falta de clareza e assim por diante. Você pode falar assim, até a Martina Lemos está aqui, ó. E aí, Martina, tudo bom? Você pode falar assim, ah, Christopher, mas eu não quero ser tão formal assim, eu não quero ser interpretado de uma maneira tão certinha e assim por diante. Beleza. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar isso para você conversar sobre assuntos informais de uma maneira mais inteligente e eficiente, seja com um parceiro de negócio, seja com um parceiro de vida, né, da vida pessoal e profissional, como eu comentei aqui anteriormente, seja para entender como iniciar e conduzir aí uma conversa, de tornar, cara, cada vez mais interessante e gerar mais resultados positivos do que negativos para a sua própria vida. De novo, dentro do pilar profissional, mas também do pilar pessoal. Para a gente entrar a fundo nesse tópico, eu quero destrinchar a palavra diálogo e a palavra comunicação, porque são duas coisas que ligam ao tema aí, que é essa questão de iniciar uma conversa com qualquer pessoa na enfermagem e ainda ser bem visto por isso. Diálogo é a palavra interativa, né? Entre duas ou mais pessoas. É uma fala interativa, onde você vai interagir com pessoas, que acaba sendo uma conversa. Diálogo é uma troca de ideias, é uma discussão que busca um acordo entre as partes. E a comunicação vem do latim lá, mas basicamente não quero ficar falando assim, vem da comunicar, não sei o quê. Comunicação significa ação de participar. E é um processo que ele envolve troca de informações entre duas ou mais pessoas. Você pode, claro, se comunicar consigo mesmo, através dos seus pensamentos, da sua mentalidade e assim por diante, mas a gente entende que envolve pelo menos duas pessoas, porque é uma troca de informações aí para que cada um entenda sinais, né, de expressão, sinais que vão ser evidenciados ali com a própria fala. Essa questão da comunicação, né, a gente pode pensar que ela trata-se por meio de você permitir criar e interpretar mensagens que vão provocar respostas e a mensagens a partir da própria comunicação. Então, você vai ter aquela coisa, ação e reação. Se você se comunica, você espera uma reação de alguém. E é assim que acontece a questão da comunicação. Então, dito isso, a gente pode definir que, por exemplo, o diálogo e a comunicação, ela dispõe de nós, seres humanos, que a gente partilhe diferentes informações aí entre si e com base na comunicação que a gente faz. Por quê? Porque a gente quer buscar tornar o ato de se comunicar uma atividade essencial para nós, e a gente precisa disso, né, tanto para a vida, para a sociedade, e a gente sabe que a gente pode e vai precisar utilizar a comunicação para viver a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. Então, como que a gente pode iniciar uma conversa com qualquer pessoa na enfermagem e ainda ser bem visto relacionado a isso? E ó, aqui eu já quero te falar o seguinte, cara, que eu não vou falar sobre o processo de comunicação, que 38% é a mensagem transmitida pela voz, que 55% se dá pela linguagem corporal, os movimentos que a pessoa faz, e 7% é a mensagem transmitida por meio de palavras. Cara, por que eu não vou falar isso? Porque isso você já aprendeu na faculdade, graduação, qualquer outro curso que você já fez na vida. Então, isso eu não vou ficar falando aqui, essas partes mais específicas relacionadas a isso. Eu dividi essa aula em passos para você, cara, ter esse passo a passo, esse processo. Tem pessoa que fala assim, eu preciso de um passo a passo, sou mais metódico. Então, assim, tem os passos aí para você seguir a partir de agora. Por quê? Porque fica mais fácil para você aqui entender e começar a internalizar esse processo. Boa noite, aeroporto. Deixa eu curtir você também aqui. Porém, não significa que você precisa seguir nessa ordem crescente. O passo 1, depois eu vou lá para o passo 2, do passo 2 para o passo 3 e assim por diante.
cara, é só você colocar em prática. Se você for metódico, segue o passo a passo. Se você não for metódico, você pode colocar um passo na frente do outro e depois combinar isso tudo. Ou seja, usar eles da maneira como você preferir, beleza? Então vamos lá, passo 1, para você aí ter essa fórmula secreta para iniciar qualquer conversa com qualquer pessoa na enfermagem, ainda ser bem visto. Passo 1, a construção da sua imagem. Quando eu falo a construção da sua imagem, é a sua imagem não apenas como você se veste, como você cuida do seu corpo, se você faz a barba, se você corta o cabelo, se você penteou o cabelo, enfim, se a sua roupa tá limpa, se a sua roupa tá bem passada, se, sabe? Não é isso. Claro que esses pontos, eles são sim muito importantes e eles vão dizer muito sobre você, mas é tudo parte da construção da imagem de quem você é. É interessante você englobar tudo isso, sim, obviamente que é, mas também é muito importante você olhar de fora. Como que você se porta diante das diversas conversas que você participa? Você tem um perfil de ser mais atento? Olha de fora isso, né? Você identifica que você é mais atento, que você é mais distraído, que você é divertido além do limite, que você leva a sério demais tudo que é dito. Então, assim, como que você se porta diante das pessoas que compõem ali a sua ou as demais equipes, né? E eu não estou dizendo aqui que para você ser respeitado, você precisa obrigatoriamente ser alguém cético, ou estilo nerd da palavra, né? E não realizar brincadeira nenhuma, ser simplesmente cético. Mas a maneira como você se comporta diante das pessoas vai construir na cabeça dela quem ela está enxergando da sua imagem. Então, assim, talvez essa é a imagem que você não queria passar para o outro, mas foi interpretada assim e até que prove o contrário, né? E o contrário pode demorar muito ou pode acabar te prejudicando. Aquilo que vai se tornar, de fato, a sua versão sobre aquilo que está sendo apresentado. Cristian, me dá um exemplo. Imagina você prestes a passar um plantão com um grupo lá, sua equipe reunida, todo o seu time reunido, e aí a equipe que está saindo e a equipe que vai entrar. Você está na equipe que está entrando ou saindo, enfim. E de repente, chega um colaborador correndo para esse plantão iniciar, totalmente atrasado, comendo, falando alto no corredor, e diz assim, eu vou trocar de roupa e daqui a pouco eu entro no plantão. Então, assim, por que eu estou trazendo esse exemplo? Justamente porque isso por si só já pode dizer muito sobre a construção da imagem daquela pessoa sem que ela de fato queira demonstrar isso. Agora imagina, você um dia saber que esse mesmo colaborador chegou atrasado, solicitou uma troca de horário, uma troca de plantão e vai fazer parte da sua equipe por um plantão específico. Como que você vai enxergar a partir de agora essa pessoa chegando para pegar o seu plantão? Desse mesmo jeito, provavelmente desse mesmo jeito, né? Correndo, atrasado, comendo, falando alto. E não necessariamente a pessoa ela sempre vai ser ou ela foi assim, mas na sua cabeça a construção daquela imagem se faz presente até que ele consiga provar o contrário. Por quê? Porque aquilo se torna uma verdade para você com base na imagem que você viu uma vez. Então aquilo representou a comunicação dele para essa questão relacionada ao grupo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a maneira como que você se comporta reproduz na mente das pessoas a visão delas de como você é. Tudo isso faz uma ligação na mente de quem vai estar sempre te observando. E sempre te observando não é só sua equipe, pode ser outras equipes, pode ser outros profissionais e assim por diante. Então, cara, para e pensa qual é a imagem que você quer passar para os outros. Aquela que você realmente é ou passar uma imagem que não te representa todos os dias, que foi por um dia que você chegou atrasado, correndo, falando alto no corredor e comendo. Entende isso? Tendo isso em vista, a gente entra no passo 2, que é escutar mais do que você fala. Eu acredito que um dos passos mais importantes para a comunicação, né, não é sair por aí falando, e sim você escutar sempre mais do que você fala. Porque quando a gente escuta, a gente consegue entender vários tipos de interpretações sobre o que foi dito e com isso a gente acaba buscando compreender aspectos e novas saídas, né? Antes mesmo de soltar o primeiro pensamento que vem na sua frente, porque tem pessoa que é muito imediatista, né? Recebeu, devolve, recebeu, devolve. Então, cara, para e pensa. Você não precisa responder tudo de bate-pronto, né? Tudo que te perguntam. Inclusive, quando a gente conversa com médicos, com outras equipes ou qualquer outra pessoa, você não precisa, para e pensa. Você não precisa responder tudo de bate-pronto. Uma pessoa que simplesmente responde tudo na lata ali, sem pensar, bate pronto, sem antes acessar áreas importantes na própria mente dela, através de uma escutativa ou uma profundidade maior sobre o que foi dito, cara, ela não é vista como uma pessoa sincera, uma pessoa excelente, né? Ela acaba sendo vista
Justamente como, cara, o cara que não pensa, ele vai lá e pum, recebeu, devolve, recebeu, devolve. Então, assim, cara, esse tipo de pessoa vai ser considerado como uma pessoa ansiosa, uma pessoa explosiva, uma pessoa imediatista. Então, pare e pensa, você não precisa responder tudo de bate-pronto. Repito, cara, não precisa responder tudo que te perguntam e responder isso de bate-pronto, porque quando você faz isso, a resposta ela vai acabar sendo superficial e ela ainda não vai estar introduzida no contexto, né? Talvez seja uma coisa muito leve, uma coisa que passou ali e você não captou direito, mas porque você tem esse perfil de bater e responder, justamente foi superficial, não foi claro o suficiente. E aí, com isso, você vai ser interpretado de uma forma que talvez seja mais negativa do que positiva para você. Quando você para, escuta alguém com a mente clara, limpa e de fato sem ansiedade para interromper quem fala, você demonstra interesse e capacidade, né, na escuta apurada. Para e pensa. Se você é alguém diferente dos demais que já arquiteta alguma resposta antes mesmo das perguntas serem explanadas pelo outro, cara, você está sendo imediatista, está sendo ansioso, está sendo explosivo e assim por diante. É aquele cara que recebeu, devolve, né? Aquilo que a gente está falando de bate pronto. Então, assim, cara, para e escuta os seus colegas de trabalho enquanto eles estão falando. Você ganha, né, o desinteresse deles e mais à frente, se você fizer essa coisa de recebeu, respondeu, você vai acabar ganhando esse desinteresse deles e mais para frente, cara, sendo excluído de várias conversas e de participar de discussões aí que são importantes para o time, para a instituição, para você enquanto pessoa, para você se sentir parte daquele time, né? Me dá um exemplo. Por exemplo, você está numa reunião de uma discussão de caso clínico na enfermagem. E, cara, você mais interrompe para corrigir ou jogar algum assunto para dizer que você sabe, né, do que assume aquela postura de escutar e formar uma ideia, né, uma ideia forte, uma ideia clara, uma ideia na sua cabeça antes de você falar. Você quer justamente jogar um assunto ou corrigir para justamente falar, não, eu sei mais que essa pessoa ou eu sei esse assunto. O que é melhor? Interromper toda hora para mostrar que você sabe alguma coisa ou para você, né, acabar não esquecendo e ser considerado chato ou chata. Cara, deixa a coisa fluir, né, e constrói uma ideia foda e que, cara, vai ser explanada. Tô falando muito cara hoje, né? Acho que é convivência com algumas pessoas. E constrói, ia falar cara de novo, e constrói uma ideia que seja foda de ser explanada e na medida certa, que todos fiquem surpresos e pensem, caracas, é tipo cara, né? Caracas, como foi que essa pessoa chegou nesse tipo de conclusão? Eu prefiro ficar quieto e levar um uau assim que eu sair de lá, do que ser chato por mostrar que eu estou participando, só que da forma errada. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Jaqueline Rodrigues. Boa noite, Jaqueline. Andreuza Cunha. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, mas, cara, eu prefiro ficar quieto e levar um uau no final do negócio do que sair de lá sendo um cara chato que só participou para justamente ficar acusando lá que ele sabia mais ou que ele não podia esquecer alguma coisa ou que ele, cara, sabe, esse negócio para mim não é uma coisa muito boa. Inclusive, você pode sim participar ativamente de qualquer coisa, só que, sabe como? Ficando também quieto e em silêncio. E acredito nisso que isso funciona. Se você não entendeu, depois dessa aula, volta na parte que eu falo sobre essa questão de presença, de silêncio, e reveja isso. Por quê? Porque aqui eu disse justamente o porquê de ficar quieto é muito mais importante do que você sair falando a torto e à direita e falando tudo sem pensar. Emanuele Mesquita Torres, tudo ok. Beleza, Emanuele. Então vamos seguir. Passo número 3, aprenda a falar para você saber conversar. A gente acabou de ver que a comunicação é um processo de troca de informações entre duas ou mais pessoas. Então é o seguinte, para que essa troca de informações seja clara, você precisa buscar se comunicar e se expressar da forma correta. E ó, você não fala ou não precisa falar de forma coloquial ou fazer uma graduação de letras para você falar da maneira correta. Você só precisa buscar, sabe o quê? Ser claro sobre o que você está falando, sobre o que você está querendo dizer, sem ficar dando voltas e dizer a real do que você realmente quer dizer e, fundamentalmente, do que precisa ser dito. Por quê? Porque a compreensão do contexto, né, do contexto correto, ela vai livrar a mente de quem está escutando você daquela interpretação errada ou que vai te desfavorecer em algum momento.
por esse motivo, é muito importante que você aprimore sim a sua fala, né? Como você fala, a forma como você fala, para você transmitir a sua mensagem para uma outra pessoa. Christopher, como assim? Se você disse que eu não preciso ser coloquial, eu tenho que aprimorar a minha fala. Como que eu posso fazer isso? Você não precisa se expressar com uma linguagem culta, mas também você não precisa escrachar total e falar gírias pesadas e gestos para quem quer que seja. Sobre gírias, para a gente parar para, se a gente for parar para pensar, você pode utilizar algum tipo de gíria se aquela gíria tiver internalizada dentro do contexto, inserida num contexto daquela pessoa ou daquele tipo de comunidade na qual você está expressando ali a sua comunicação. Por quê? Porque, por exemplo, você pode falar pique ao invés de falar catéter venoso de inserção periférica. Se todo mundo lida com isso ali naquele contexto, naquele ambiente, cara, manda ver, as pessoas vão entender o que é pique. Só que não subestima que todas as pessoas vão saber ou vão entender da mesma forma que você. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo também, enfermeiro, e ele falou que ele me disse assim, cara, tal dia eu vou voltar de SN. Aí eu falei, bom, no meu mundo, SN é a abreviação de se necessário numa prescrição médica, por exemplo. Então eu perguntei, cara, o que você quer dizer com SN? E ele falou, serviço noturno. Conversando com qualquer pessoa, cara, eu não posso assumir que aquela pessoa entenda da mesma forma que eu entendo. Então, quanto mais claro você for, menos dúvidas você vai gerar. Simples assim. Então, por exemplo, por que eu falo que se a gíria está inserida no contexto na qual você e aquela pessoa entendem que aquilo funciona, mete o pé. Que nem eu falei do pique. Se você estiver num grupo de punção, fala de pique, não precisa falar catéter, de punção, não precisa falar disso tudo. Então, assim, agora, por exemplo, eu não estou inserido em SN. SN para mim é necessário. Para mim, plantão noturno é PN, plantão noturno, porque sempre foi assim. Agora, eu não sei que SN, a não ser, se necessário, também era serviço noturno. Então, assim, não assume que a pessoa ela vai entender da mesma forma que você entende. Quanto mais claro você for, menos dúvidas você vai gerar na cabeça daquela pessoa. Então, lembra que a comunicação com qualquer pessoa na enfermagem, para você ser bem visto, você precisa iniciar ela de forma clara. Busca ser claro o tempo todo e não fica colocando palavra difícil para mostrar que você sabe mais que alguém ou para você ser maior do que alguém. Simplesmente você não precisa disso, entende? Você não está desfavorecendo o outro, mas sim colocando em dúvidas tudo aquilo que você fala. Por quê? Porque a partir do momento que você fala alguma coisa que ela não entenda, a pessoa ela pode balançar a cabeça dizendo que sim, e na verdade na cabeça dela está um mega ponto de interrogação dizendo que não. Então, por que falar SN, essas abreviações? Eu falo, pô, serviço noturno, plantão noturno, fala algo que seja que a pessoa consiga enxergar. Mas, de novo, se você trabalha num grupo de punção, não tem problema nenhum falar pique, e acho que vocês entenderam o contexto relacionado a isso. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Minha voz está péssima hoje. Vamos lá. Passo número 4 é você é o responsável pela sua própria opinião e não pela opinião da outra pessoa. Quanto maior for a sua vivência, mais forte vai ser a sua capacidade de argumentação e defesa da sua própria opinião. Por que eu falo isso? Porque você já viveu e você teve uma determinada experiência ligada à opinião que você vai defender. Então, por isso que você é responsável pela sua própria opinião e não pela opinião do outro. Quando você defende algo em cima do eu acho, você mostra para quem está conversando com você, para quem está se comunicando com você, você mostra e fica claro que, além de você não ter possivelmente vivido aquilo, presenciado aquilo, experienciado aquilo, possa ser um caminho trabalhoso demais para você descobrir ali pedras no caminho que todos vão querer evitar. Por quê? Porque eu acho gera dúvida. Fala assim, pô, será que essa pessoa ela acha porque ela já viveu ou será que ela está insegura? Será que ela tem certeza de alguma coisa? Será que ela não viveu, está criando isso? Quando você defende algo em cima do que você já vivenciou, você consegue transmitir sim a segurança e a confiança para falar ali sobre uma opinião defendida. Quer dizer que se você é novo de formação ou você ainda não tem experiência, você não pode opinar ou sugerir? Não, você pode e você deve sim fazer isso. Mas você precisa fazer isso de uma forma na qual você vai utilizar isso de uma forma que você não vai usar o eu acho, mas sim sugerir. Como, por exemplo, e se, blá, 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 entendeu? E se, isso, isso e isso. Isso, quando você usa
o eu acho, você gera dúvida na cabeça da pessoa. Quando você fala e se, você torna um caminho mais claro, que a pessoa não vai ter tanta pedra. Por quê? Porque eu acho, ele traz ali, ele tá achando isso, mas pode ter, cara, várias pedras, vários buracos no caminho e é muito difícil de fazer isso. Então eu não vou fazer isso não. E a pessoa já entra num atrito com você, numa barreira, para justamente não fazer aquilo acontecer. Agora, quando você fala assim, e se, estimula a cabeça da pessoa a pensar, pô, e se for por esse caminho, talvez seja um caminho legal. E mesmo que tenha barreiras, mesmo que tenha pedras no caminho, vai ser muito mais leve e a pessoa vai conseguir, quando ela pensa no e se, tanto ela quanto a equipe com quem ela está comunicando, está conversando aquilo, driblar tudo isso daí, por quê? Porque ela entende que faz parte do caminho. Mas quando você fala eu acho, você coloca uma pedra e ela entende que vai ser muito difícil de tirar isso do caminho. Né? Então, cara, mostra para a pessoa que você, mesmo não sabendo, você está enxergando algo que talvez nenhum outro colaborador da equipe tenha pensado quando você faz essa coisa do e se coloca ativo numa conversa. Lembra, não sendo chato, não sendo entrão, não sendo uma pessoa que justamente está fazendo aquilo para que o outro saiba que você sabe. Por esse motivo, você não precisa defender com unhas e dentes todas as opiniões das outras pessoas, mas você pode argumentar para que a sua também, a sua opinião, né, a sua opinião exclusiva, lembra que eu falei? Única, exclusivamente sua, que você é responsável pela sua própria opinião, para que ela seja ali também vista diante de um cenário, do cenário que você está expondo para a sua equipe, para a pessoa que está conversando, de um determinado problema ou de um determinado caminho. E sim, quanto mais vivência você tem, maior é a chance de você construir opiniões cada vez mais sólidas e também, né, mais reais sobre o cenário e determinados assuntos que você está explanando. Dentro desse ponto, inclusive, você pode ainda incluir todas as pessoas ali que seriam envolvidas nessa ideia, tornando elas parte do processo e não apenas você. Christopher, como assim? Você pode, por exemplo, se você discutiu isso num grupo, né, se você conhece bem as pessoas que fazem parte da sua equipe, enfim, as pessoas que estão ali contigo todos os dias, você pode incluir eles na opinião dizendo assim, não apenas de si próprio, né, você colocar os outros dentro da sua própria ideia. Por exemplo, você pode falar assim, discutindo com a minha equipe, a gente pensou, ou nós pensamos em realizar essa tarefa dessa forma. Quando você para ver, você viu que eu usei pensamos, ao invés de ser algo dizendo apenas eu pensei, ou alguma coisa que remete ao sozinho. Por quê? Porque isso, quando a gente fala de defender a própria opinião, não significa que a sua opinião vai ser única e exclusivamente só você que pode levar aquilo para frente. Você pode incorporar pessoas desde que você conheça a sua equipe, desde que você, de fato, tenha discutido com eles anteriormente, para justamente trazer aquela coisa mais para frente. Dando uma olhada no chat aqui. Beleza, vamos seguir. Passo número 5 é você buscar demonstrar interesse no que está sendo dito. Né? Independente do assunto que está sendo dito, preste atenção no que está sendo dito, não rebate e observa todo o cenário. Por quê? Porque é a melhor forma de manter uma conversa é deixar o outro falar e, cara, expressar os pontos que ele precisa expressar. Por quê? Porque você demonstra interesse no que está sendo dito. Você não precisa ficar balançando a cabeça, você não precisa ficar lá apático, mas você está lá, você está presente, de corpo presente, de mente presente, para justamente demonstrar o interesse ali pelo que está sendo dito, independente do seu cargo, se você é auxiliar, se você é técnico, se você é enfermeiro, se você é gestor e assim por diante. Assunto positivo ou negativo, cara, absorve e tira a sua própria opinião do que foi dito. Não é porque uma coisa é negativa que você já tem que falar, levantar a mão e falar, não concordo com isso. Ou que é positiva, também não concordo com isso. Ou, entendeu? É com base nisso que você precisa explanar a sua ideia de um caminho possível ali a ser seguido. Então você primeiro escuta, que foram os pontos anteriores que a gente comentou, para depois você demonstrar o interesse de conseguir absorver alguma coisa ali para você justamente entrar com uma comunicação mais assertiva. Mas uma coisa que eu preciso te dizer é, não sai por aí julgando tudo antes mesmo de você entender a fundo o que está sendo dito. Procura ter paciência, tentar ligar os pontos na sua cabeça, né, mentalmente, e saber sobre a perspectiva de quem está dizendo aquilo para você entender a necessidade do que está sendo dito. Por que eu falo isso? Porque se a gente fala assim, escutou, a pessoa pode ter falado 99% do tempo super bem e coisas positivas, mas uma coisa que ela falou errado, pronto, aquilo desmorona no pensamento e fala assim, não, isso aqui tá errado e eu preciso acusar, eu preciso julgar. Não, envolve todo o contexto, para refletir,
entende que talvez aquele ponto foi só um erro da pessoa falando, ou que ela não quis dizer exatamente aquilo, entende? Vai elaborando uma coisa para justamente você não ser aquela pessoa chata. Busca interesse no que está sendo dita, no que está sendo dito, né? Internaliza aquilo, traz aquilo para sua mentalidade, você enquanto profissional da saúde, para cara, beleza, eu vou segurar aqui e tudo bem. A pessoa falou uma ou várias coisas erradas, mas deixa eu entender, talvez ela estava nervosa, talvez isso, talvez aquilo. Sim, mas, cara, não fica julgando, não sei o quê, não vou escutar nunca mais a pessoa e assim por diante. Não faz isso, porque isso vai dizer mais sobre você e não sobre a pessoa em si. Não sobre a pessoa em si. Minha água tá distante, eu precisava dela. Passo número 6, decidiu falar, fale. Cara, nessa aula eu disse para você que você não precisa ficar interrompendo as pessoas e se expressar para mostrar, né? Por quê? Não ficar interrompendo para você mostrar que sabe ou para você mostrar que está presente, né? Não ficar interrompendo ou você se expressar ali para você mostrar que você está participando ativamente e assim por diante. Mas uma dúvida que geralmente as pessoas fazem para mim é assim, Christopher, qual que é o momento certo para eu falar? Porque estou conversando com a minha chefe, estou conversando com um colaborador, estou conversando com um diretor, estou conversando... Que momento que eu falo? Eu respondo o seguinte, não existe momento certo, não existe momento mais apropriado, não existe momento perfeito. A hora certa para você falar alguma coisa é aquela hora que você sente que tem, ou que você sabe que tem, clareza o suficiente sobre o que você quer falar, combinado, obviamente, com algo que você vai realmente agregar e não apenas mostrar, mais uma vez, que você está ali para participar. Pode falar assim, mas Christopher, e se eu não disser nada durante toda a reunião e no momento da discussão com a equipe, né, que teve a discussão com a equipe, eu não vou ser mal visto por eles porque eu não falei nada, só fiquei quieto e acabou a reunião e eu tô quieto? Não necessariamente. Porque para você participar, você não precisa demonstrar que você está ali. Você não vai agregar nada para eles e nem para você se você ficar levantando a mão ou dando uma última palavra para justamente falar, eu só quero falar isso para não deixar passar que eu estava aqui presente. Cara, se você está ali presente, as pessoas estão vendo que você está presente. Não necessariamente você precisa falar alguma coisa para eles verem que você está presente. Presença, muitas vezes, não é você elucidar palavras. Presença, muitas vezes, é você ficar quieto e prestar atenção no que está sendo dito por aquela pessoa, internalizar o que ela está dizendo para você tentar extrair sempre o que ela quer, de fato, atingir dentro daquele objetivo. Então, assim, para de ser chato, para de ser entrão, para de ser aquela pessoa que quer aparecer só para falar que está ali. Então, assim, faz isso que eu estou te falando que vai dar muito bom, beleza? Inclusive, até lembrei aqui essa questão, mas não vou comentar, não. Seguinte, participar em silêncio também é você estar presente e ampliando a sua consciência sobre o que está sendo dito. Você pode falar assim, Christopher, mas se a minha opinião for muito importante, ninguém naquela reunião trouxe alguma coisa parecida e a reunião estiver caminhando para o fim, como que eu posso introduzir essa minha ideia sem parecer entrão? Se você não conseguiu entrar no momento que você queria falar, naquele momento que eu falei que não existe momento certo, não existe, sabe? Se você não conseguiu entrar nessa hora, cara, pede a palavra no final dessa discussão ou no final da reunião e expõe ali seu ponto de vista. Por quê? Porque às vezes, sim, ninguém falou sobre aquilo e talvez aquilo que está te martelando ou aquela ideia que talvez você teve e que ninguém foi capaz de chegar naquela consciência. Porque lembra, eu falei, fica quietinho, presta atenção na coisa, vai internalizando para você tirar clareza daquilo e trazer sempre uma melhor resultado, uma melhor resposta, uma melhor elucidação do que está sendo dito. Então, assim, se você não conseguiu entrar, levanta a mão no final e fala assim, olha, eu queria fazer uma colocação no final da reunião, tudo bem? E a pessoa, obviamente, vai falar, a não ser que seja uma reunião totalmente programada, metódica, que a pessoa fala assim, não, terminou, cada um vai para o seu setor. Mas geralmente não funciona assim. Então, levanta a mão e fala que você precisa falar uma mensagem final ou que você gostaria de colocar a sua opinião. Beleza? 7º passo é perguntas abertas são sempre a chave. Não as mate. Por que eu falo perguntas abertas? O que é perguntas abertas? Perguntas abertas são aquelas que sugerem que a pessoa está recebendo uma pergunta e que ela vai ser obrigada a pensar numa resposta do que simplesmente ela dizer sim ou não, como seria uma pergunta fechada, né? Pergunta fechada é justamente assim, tananã, 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 você concorda? E a pessoa fica assim, sim ou não. Quando a pergunta é aberta, você traz dela a melhor, o que ela está de fato sentindo, o que ela está de fato achando sobre tudo, ou o que ela está trazendo ali, dentro daquele contexto, o que ela está pensando. Trazer o ponto de vista dos outros através dessa questão de perguntas abertas, cara, é muito importante. Por quê? Porque você gerar clareza sobre algo que você talvez não entendeu ou que ainda a pessoa não conseguiu explicar ainda de uma forma que todos entendem.
quando você usa as perguntas abertas para você iniciar e manter uma conversa com qualquer outra pessoa na enfermagem, você força com que a outra pessoa que recebe, né, aquela pergunta que você fez seja capaz de explicar em detalhes ou de uma forma mais clara todos os acontecimentos. E aí o que acontece? Isso torna o diálogo, a comunicação sempre mais rica. Inclusive, você enquanto profissional, né, enquanto gestor, você, enquanto pessoa, você pode e você deve utilizar sempre perguntas abertas na maior parte do seu plantão, do seu serviço, na sua vida pessoal também. E, inclusive, nas avaliações de desempenho, inclusive nas avaliações de final de ano, inclusive nos feedbacks, né, que a gente já falou de feedback burger, se eu não me engano, na live 004, há muito tempo atrás, há quase 2 meses atrás. Por quê? Porque utilizar a pergunta aberta é mais interativo, é mais dinâmico, é mais rico de sentimentos, rico de experiências, rico de comportamento dos seus colaboradores, ou até rico das suas próprias qualidades enquanto pessoa. Exemplo de pergunta fechada. Christopher, semana que vem eu vou fazer isso. O que você acha? Não, seria assim. Christopher, semana que vem eu tô pensando em fazer isso. Tudo bem? E aí, se é uma pergunta fechada, eu falaria, tudo bem. Por quê? Porque eu entendo que já está decidido e que assim, a pessoa me deu a oportunidade de falar sim ou não. Nesse caso, tudo bem, é um sim. Agora, uma pergunta aberta. A pessoa fala assim, Christopher, na semana que vem ou na semana seguinte, eu estou, ou estamos, né? Que a gente fala de incorporar as pessoas ali para fazer um coletivo, para não ser você sozinho. Então, seria assim, Christopher, na semana que vem, na semana seguinte, eu estou pensando, ou estamos pensando em fazer isso, 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 isso. O que você acha? Quando você faz isso, né, tudo isso que eu falei aqui, cara, acaba sendo de fato uma pergunta aberta e a fórmula secreta para você iniciar uma conversa com qualquer pessoa da enfermagem e ainda você ser bem visto para isso. Por quê? Porque se você não está fazendo isso, se você não está criando perguntas abertas, não está escutando mais do que você fala e assim por diante, cara, você está sendo apenas mais número na escala. Então você precisa lembrar sempre desses 7 pontos, que são: construa a sua imagem, que é o passo 1. Passo 2, escuta mais do que você fala. Deixa eu destrinchar um pouco mais aqui para a gente elucidar isso melhor. Passo 1, construa sua imagem. Então lembra que, cara, a imagem não é só você falando. A imagem é como você se porta. Não vou falar sobre aquela questão de comunicação, de tantos por cento, 7%, gesto e assim por diante. Mas sim, a sua imagem não é só sua vestimenta, a sua imagem não é só sua comunicação, ela é um conjunto de tudo. Então preste atenção como que você está construindo a sua imagem, que seria o passo 1. Passo 2, escutar mais do que você fala. Por quê? Porque quando você escuta mais do que você fala, você deixa de ser aquela pessoa que está entrando para participar apenas para demonstrar que você está ali, ou que você quer dizer que você sabe mais. E assim, quando você escuta mais do que você fala, você internaliza as mensagens, você começa a captar pontos que a pessoa que é ansiosa, que a pessoa que está ali na euforia do negócio, não está captando. Por quê? Porque você está escutando, refletindo, pensando e elaborando alguma coisa, possivelmente, né? A maioria das pessoas pensam assim. Então, assim, você está escutando e você está trazendo ali a sua resposta de uma maneira muito mais evidente, de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais sensata. Por quê? Porque você não recebeu e rebateu. Você justamente está recebendo, 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 para daqui a pouco você trazer ali uma melhor resposta. Só que, lembra que quando não necessariamente a gente precisa se comunicar para justamente mostrar que a gente participou de uma reunião. A gente pode estar de corpo presente, mas não significa que no final você vai levantar a mão só para falar um obrigado para todo mundo, para dizer que você participou daquela reunião. Participar também é ficar em silêncio. Fica com essa. Passo 3, aprenda a falar para você saber conversar. Por quê? Eu falei, não precisa você ser mestre PhD em letras para você se comunicar de uma maneira boa, para você conseguir trazer a mensagem de uma maneira clara. Não precisa falar de forma coloquial. Eu conheço enfermeiros que falam, nossa, é bonito de você ver. Só que às vezes gera aquela dúvida, né? Eu dei o exemplo com relação a essa questão do tô de SN. Para mim, SN você tá de se necessário, mas o que é você tá de se necessário? Talvez um plantão à distância? E eu perguntei, o que é isso? E a pessoa falou, não, tô de serviço noturno. Então, cara, não adianta você ter termos que você usa e que a outra pessoa não usa e acreditar que ela vai entender a partir daquilo que você sabe. Então, assim, se você consegue pensar nessa questão, não fala o termo, fala a palavra em si. Ah, eu estou de serviço noturno, ao invés de falar eu estou de SN. Ah, eu vou funcionar um acesso venoso periférico, do que eu vou funcionar um AVP, entendeu? Então, assim, traz de forma clara o que você está fazendo. Então, assim, aprenda a falar para você conseguir e saber conversar. Passo número 4,
você é o responsável pela sua própria opinião e não pela opinião do outro. Por que que eu falo isso? Para você não acreditar e não se responsabilizar somente pela opinião do outro. Você tem que sim ter a sua própria opinião e saber que sim, ela vale a pena e que sim, ela pode ser exaltada no meio de uma reunião, você pode elucidar aquilo, para você não ficar com aquilo para si, mas sabendo sim como que você entra para justamente explanar essa opinião, desde que você tenha justamente esse conceito em si de não estar participando justamente para ser chato e não estar participando para justamente mostrar que você está ali para ser presente. Então, assim, faça sua própria opinião e traga ela para frente, caso você queira fazer isso, beleza? Passo número 5, demonstre interesse no que está sendo dito. Demonstrar interesse no que está sendo dito não é ficar balançando a cabeça que sim ou que não. Demonstrar interesse é estar presente, é estar escutativa, falando muito menos e escutando muito mais. Mas fala assim, mas quanto que eu tenho que falar? Cara, se fosse por mim, eu prefiro escutar o máximo possível. Eu estava até conversando isso com a Martina outro dia que está aqui na live. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui no chat. Estava até conversando com a Martina que está aqui na live, assim de Lamoni. E aí ela tava falando que ela participou de uma reunião com a diretoria, com uma galera lá, e ela ficou 40 minutos em silêncio. E depois a pessoa perguntou, Martina, por que você está em silêncio? Você quer falar alguma coisa? E aí sim, depois que ela internalizou 40 minutos, não é 1 minuto, não é 4 minutos, não é 10 minutos, 40 minutos depois, ela foi lá e trouxe uma ideia profunda que ninguém tinha percebido. Por quê? Porque ela se preocupou mais em escutar do que ficar falando. E isso que muitas vezes as pessoas erram de ficar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar porque eu tenho que me mostrar ativo aqui, porque eu tenho que falar que eu estou participando. Cara, não é isso. Para de ser chato fazendo isso. Presta mais atenção, fala pouco. E sim, se você tiver que trazer sua opinião, traga, mas uma forma profunda. Uma forma que vai fazer diferença e não uma coisa que, só porque você está participando. Certo? Passo número 6, decidiu falar, fale. Não fique em cima do muro. Então, assim, não vai falar, como posso trazer isso? Sentiu que precisa falar a sua opinião, pega e fala. Não fica guardando ela. Por quê? Porque aquilo talvez. Tem pessoa que sai machucada da reunião porque fala assim, pô, eu queria ter expressado minha opinião e acabou que a pessoa não me deu oportunidade. Só que, cara, se ela não te deu oportunidade, levanta a mão. Fala, ó, eu quero falar alguma coisa. Pode não ser no meio da reunião, pode ser no final. Ou pode ir lá atrás da pessoa no final da reunião e falar assim, olha, eu queria comentar sobre tal coisa. Eu já fiz isso muito em congresso, já fiz em grandes empresas de medicamentos, em participando aí de alguns eventos com contraste, coisas assim. Que assim, o médico tá falando e, cara, levantava a mão, tudo bem, a pessoa falava assim, tudo bem, daqui a pouco eu já libero para você falar. Porque não é ser chato, é você trazer um ponto de vista que não está sendo visto ali naquele momento. E aconteceu que ele falou que ele tinha 2 pontos naquele contraste, eu incorporei o terceiro e ele falou assim, realmente, faz sentido ter um terceiro. Então, assim, por quê? Porque eu escutei quase 2 horas de aula, 2 horas de palestra, para depois eu trazer uma versão que quase ninguém, ou provavelmente ninguém, eu não posso falar aqui ninguém, mas provavelmente ninguém, tinha ali pensado dessa maneira. Então, sentiu que você está sentiu que você precisa falar, fala, não fique em cima do muro. Passo número 7, utilize sempre perguntas abertas. Por quê? Porque pergunta aberta vai dizer o que a pessoa realmente está sentindo, o que ela está achando, o que ela está considerando, o que. E se, entendeu? Por quê? Porque se você vai falar uma coisa para a pessoa vai concordar. Talvez ela está concordando externamente, mas internamente ela fala, pô, que saco, eu não queria estar concordando com isso. E aí você está lá induzindo a pessoa, né, persuadindo para o mal, porque fazer pergunta fechada é uma persuasão para o mal, do que fazendo pergunta aberta para trazer de fato qual é o sentimento daquilo. E assim, a partir do momento que você faz a pergunta aberta, esteja também aberto para justamente aceitar o que vier a partir dali. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai trazer um sentimento tão puro, alguma coisa que pode te incomodar. Então, assim, não fica pensando que, se eu não tivesse feito uma pergunta fechada, a pessoa não teria me machucado ali. Às vezes ela está falando aquilo com por um lado que você não está vendo. E se você se toca com aquilo, provavelmente é porque de fato você não via. Então, essa é a importância das perguntas abertas e você de fato executar aí sempre e não fazer pergunta fechada, porque a pergunta fechada limita as pessoas a serem quem de fato elas são ou quem de fato elas querem ser. Beleza? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Essa aula foi curta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Valdênia hoje está de folga, né, Valdênia? Adriuza Cunha, Aeroporto, Martina Lemos, Jaqueline Rodrigues,
Cindy Lamonier. A Cindy estava comentando comigo um pouco antes da live com relação à comunicação, né, conforme as metas internacionais aí de segurança do paciente, que seria lá a meta 2, e a gente estava falando sobre comunicação segura. Então, assim, cara, o fato de você iniciar uma conversa com qualquer pessoa na área da enfermagem, ainda ser bem visto, também entra aí na questão da comunicação segura, da comunicação assertiva, que é a segunda meta internacional de segurança do paciente. Por quê? Porque, cara, é desse ponto que a gente vai partir justamente porque a pessoa fica assim, porque eu tenho que construir protocolo, porque eu tenho que construir POP, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer normas e rotinas, eu tenho que criar várias coisas relacionadas à gestão aí do processo, da questão dos setores e assim por diante para chegar na segurança do paciente. Só que assim, tudo isso é comunicação. Então, para que colocar coisas que são super difíceis num protocolo, num POP, pensando que todo mundo vai entender? Lembra aquela coisa do termo? Do SN, se necessário, que para mim era se necessário, mas para a pessoa era serviço noturno? Para que colocar termos que são difíceis, sendo que a gente pode facilitar? Então, fala abertamente. Quando você vai criar um protocolo, quando você vai criar um POP, fala aquilo como precisa ser dito e não fica inventando moda. Por quê? Porque às vezes ficar inventando moda pode comprometer sim a segurança do paciente lá na frente. Porque se a pessoa não entender com clareza o que você está colocando ali, ela pode fazer merda daqui a pouco, e desculpa o palavrão, e acabar prejudicando o paciente, matando o paciente e assim por diante. Segurança do paciente com relação à comunicação. Cara, explica para ele do porquê da pulseira, explica para ele do porquê das outras pulseiras, se ele tem alergia, se ele tem risco de queda, se ele tem isso, se ele tem aquilo. Explica para o paciente por quê? Porque ele é o maior interessado, é o corpo dele que está ali na frente das pessoas que vão cuidar, que vão prestar o cuidado para ele. Então, assim, a comunicação é a base de qualquer conversa, seja com equipes, seja com a equipe médica, seja com a galera da fisioterapia, nutrição, psicologia e assim por diante. Seja com você consigo mesmo, seja com você enquanto profissional, seja com você com seu líder, seja com você com sua esposa, com seu marido, seja com você com seus filhos. Mas eu não tenho filho. Seja você com seu animal de estimação, entendeu? Então, assim, a comunicação, ela tem que partir de maneira clara, sempre dentro de você para o outro. Por quê? Porque se você leva de você de maneira confusa para o outro, vai dar ruim, a pessoa vai executar de uma maneira ineficiente, e aí você vai falar assim, a culpada é tal pessoa. Não. Provavelmente o culpado dessa comunicação ineficaz foi você que não foi claro o suficiente ou que achou que a pessoa saberia executar e pegar tudo aquilo que você falou e interagir da melhor forma. Então, possivelmente, toma cuidado com isso e é isso aí. Márcia Meira. Boa noite, Márcia. Obrigado por me admirar. Amanda Marques. É isso aí, gente. Não teve nenhuma dúvida. Agradeço você que ficou aqui, 47 minutos de aula. Foi uma aula mais breve hoje, não passou de uma hora. Eu vou tentar não estender tanto, mas trazer um conteúdo profundo cada vez. Específico, mas um pouco profundo, para justamente trazer aqui para vocês um conteúdo de valor e que vai agregar para vocês, beleza? Então, não esquece, toda terça e quinta-feira, às 20 horas, a gente tem encontro marcado. Vai ter dia, possivelmente, que eu não vou conseguir estar ao vivo, mas eu vou dar um jeito de estar sempre com vocês aqui, beleza? Se não tiver ao vivo, eu vou colocar alguma outra coisa para vocês, alguma palestra que eu já fiz, alguma outra coisa para interagir com vocês e vocês não ficarem sem um tipo de conteúdo, beleza? Gente, um forte abraço e até a próxima live, quinta-feira, às 8 horas da noite, se tudo der certo, beleza? Forte abraço e até lá. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui.